Olá, meus queridos. Que prazer poder estar de volta com o curso Homilética, né? Manifestando o poder de Deus através da pregação. Você está bem? Eu sou o pastor Géser, é uma honra poder estar aqui com você, de estarmos juntos nessa oportunidade tão especial que Deus deu para a gente. Espero que tenha sido um dia de bênção para você, espero que você esteja vivendo o melhor do seu dia e que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa e sua família em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Homilética, manifestando o poder de Deus através da pregação. Deixa eu fazer um pedido, você ainda não se inscreveu no nosso canal, a Demissão Itaú de Minas, faz isso, coloque lá o sininho, todos os dias nós estamos colocando um pouco desse material, você pode receber a notificação de que tem vídeo novo, você pode também participar com a gente desse canal especial, tá bom? Lembrando a você que essa é a quinta aula, então já temos 4 conteúdos gravados colocados lá. O primeiro foi compreender a tarefa, falando um pouquinho sobre a importância que você tem de conhecer e aplicar técnicas na sua pregação. O segundo foi, antes de tudo, não é, se colocar diante de Deus para falar em nome de Deus. O terceiro, uma ideia é comunicar, não é, a ideia de buscar a sabedoria do alto, para você estar atento àquilo que Deus quer falar através de você. A base sólida da pregação foi a última aula, bem interessante. Né? Nós falamos sobre a comunicação da palavra e ensinamos um método de interpretação bíblica, que é o método indutivo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Tá? E agora, depois de falar de todo esse método, nós falamos sobre a quinta aula, é o considere o que o texto diz, ou o que diz o texto. Nossa frase de hoje é: para chegar ao sentido claro do texto bíblico, o pregador precisa interpretá-lo. A capacidade de interpretar corretamente as escrituras é fundamental à boa pregação. Né? Então, essa ideia, né, de interpretar corretamente é o caminho com o qual nós tomamos para evitar as famosas heresias, dizer o que o texto não diz. Um dos grandes problemas do nosso momento de ministrar é tentar dizer o que o texto não diz. E, consequentemente, você gera naqueles que estão ouvindo uma dúvida da sua pregação, ou você pode estar ensinando algo equivocado. Isso é pior ainda. Então, para que a gente não incorra nesse erro, tá? Eu tenho que aprender a interpretar de forma correta o texto bíblico. Tá? O que vem a ser a interpretação do texto? A interpretação do texto, queridos, é a hermenêutica. Não é? É justamente essa tarefa tão desafiadora. Hermenêutica vem do grego hermeneu, que significa interpretar, entender corretamente o que o texto diz. Isso é hermenêutica, não é? Então, se você vai transportar aquilo que o texto diz, para alguém, você precisa primeiro interpretá-lo. O que é interpretar? É transportar a mensagem básica do texto daquilo que está escrito até o seu coração. Isso é hermenêutica. Tá? Então, você vai transportar o texto da sua origem até o leitor. Isso é hermenêutica. Né? É pegar aquilo que está lá no texto e transformar em verdade para você que está lendo, mas a verdade de acordo com o que está escrito, não com o que você imagina. Né? E por isso que há uma regra básica na hermenêutica que o texto bíblico interpreta o próprio texto bíblico, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque eu não posso criar, não é, mecanismos de interpretação que firam isso. Então é muito importante. Tá? No estudo da hermenêutica, nós temos três elementos que vão complementá-lo. O primeiro deles é a noemática. Noemática quer dizer que sentido que tem no texto. Né? Então eu preciso entender o sentido do texto. Lembra que na aula passada a gente falou sobre interpretação, coletar os dados do texto, não é? Porque isso é que é a base da hermenêutica, não é? A noemática, ou seja, o sentido que tem no texto. O segundo é a heurística. A heurística diz para a gente que ferramentas eu posso utilizar para que eu descubra o sentido do texto. E aí eu vou lá para a linguagem, eu volto lá atrás, nas figuras de linguagem, eu volto lá naquilo que realmente está colocado lá atrás. Né? Eu já coloquei na aula anterior, você pode voltar e assistir lá. E a proforística. Né? Então você tem a noemática, a heurística e a proforística. A proforística é o modo ou a forma como é exposto o sentido que está encontrado no texto. Então, além de você extrair
você aplica a mensagem. Isso é aproforística, não é? Então, veja, esses princípios básicos de hermenêutica, não é? Esses elementos que complementam a hermenêutica precisam fazer parte da sua interpretação bíblica. Parece complicado, não é? Ah, isso é muito complexo, isso é muito técnico, não é? Isso vai limitar a ação do Espírito Santo. Não, querido. Estar usando as ferramentas certas e o conhecimento que nos foi permitido conhecer, inclusive pelo Senhor, são canais que nos auxiliam a ter qualidade na interpretação do nosso texto. Tá? Então, eu preciso e você precisa ter esse cuidado. Né? E aí a gente sabe que existe uma outra situação, que é a exegese. Né? A exegese, ela diferencia da hermenêutica. A hermenêutica me faz, né, de forma muito clara, eu interpretar, ou seja, ter o transporte do texto, do sentido do texto, desde sua origem até o que eu estou lendo. E a exegese? Né? A exegese vê o que está por trás desse texto. Então, eu estou falando de autor, ocasião, tradição, figuras literárias. Né? Então, assim, a ideia é esta. Né? Se eu tenho essa capacidade de entender isso, né, consequentemente, eu vejo também o que está à frente do texto, adiante do texto. Então, tudo que é percorrido entre o que o texto está, aquilo que foi escrito até minha hermenêutica, né, tudo que eu posso fazer para que o texto se torne princípio e aplicativo, né, e eu posso usar como ferramentas, eu também posso usar o tema, posso usar a exegese. Né? Cuidado com a exegese, que é diferente da exegese. A exegese é aquilo que a gente vê muito hoje na criação das famosas, né, e discutidas heresias. Né? Então, muito cuidado. Então, a palavra, para ser pregada, ela precisa ser adequada ao seu conceito básico. Né? Veja, o texto ele precisa ser interpretado corretamente. Cuidado com aquilo que está sendo aplicado como palavra, que na realidade não é verdade do texto. Não é? Eu já dei alguns exemplos aqui na aula passada, mas tem muitos exemplos bíblicos de situações que a gente sabe, né, que o texto não diz, mas para que fique algo palatável, a gente acaba colocando como se o texto tivesse dito que o texto não diz. Então é muito complicado. Um outro erro também que a gente observa na interpretação é você expandir o texto para limites além do que o texto pode. Ah, pastor, a palavra do Senhor ela é uma fonte inesgotável, concordo com você. Interpretar a Bíblia, queridos, é maravilhoso, porque é uma fonte inesgotável. Por trás de cada texto tem revelações, palavras rema, né? Palavras reveladas, maravilhosas. Não é? Mas eu preciso, e você precisa, não é? Entender que a base de uma boa administração bíblica está em interpretar corretamente aquilo que o texto diz, para que você, em cima do que o texto diz, receba uma revelação de Deus para aplicar aqueles que estão te ouvindo as verdades profundas. Porque, irmão, eu não preciso criar, eu não preciso florear, eu não preciso, não é, fantasiar princípios. Os princípios bíblicos são perfeitos. Eles só precisam ser compreendidos. E se forem compreendidos, queridos, serão significantes demais aqueles que estão ouvindo você. Tá? Então, a preocupação principal ou inicial do pregador deve ser em descobrir esse significado primário do texto. Somente conhecendo o que o texto, né, tem da sua origem, seus princípios, a interpretação, a coleta de dados que eu falei na aula passada, né? Estou referindo assim, me perdoem de repetir, mas aquela coleta de dados ela é primordial. Só através da coleta de dados eu consigo interpretar o que o texto diz. Agora, depois que eu interpreto o que o texto diz, tem duas outras ações que eu posso fazer com o texto. Né? Eu posso muito bem, identifiquei, eu vou lá e vou simplesmente analisar esse texto. Essa análise me faz entender o que o texto significou para o seu tempo. Porém, tem um terceiro momento, que é a aplicação. O sermão nunca vai existir sem aplicar. Lembra que nós falamos que, não é, comunicar uma ideia é aplicar esses conceitos a essa realidade? Então, o que faz? O que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar corretamente esse tempo presente.
os princípios do texto que eu corretamente identifiquei, interpretei, eu vou aplicar agora no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha vida, né? Aplicar para a minha própria realização e também para aqueles que estão me ouvindo. Então é muito importante. A interpretação correta do texto, ela exige esse esforço mental, esse esforço espiritual realmente de quem vai interpretar para captar, né, aquilo que está por trás do pensamento do autor do texto, que foi inspirado por Deus para escrever algo, para que esse princípio fosse um princípio eterno, sem mudança, sem ficar preso à cultura, ao tempo, ao conhecimento da sua época, mas você pode notar que quando você interpreta o texto corretamente, identifica os seus princípios corretamente, você sabe que são princípios eternos. Né? Ninguém fala de lealdade mudando o seu conceito, ou de fidelidade, ou de santidade mudando o seu conceito. O conceito básico está claro. Ninguém fala de obediência de outra forma. Ela foi desobediência lá no Éden e é desobediência até hoje. Por que isso? Porque ela atravessou tantos séculos e histórias. Porque ela conseguiu ser tão perene. Porque são princípios eternos que precisam ser interpretados corretamente. Então, para elaborar uma pregação bíblica, o pregador precisa ser um estudioso das Escrituras. Tá? Eu e você precisamos, muito mais do que o treinamento teológico. O treinamento bíblico é uma imprescindível atitude para um bom pregador. Ah, pastor, mas eu quero me aprofundar. Aprofunde, estude, tenha comentários, aprofunde o máximo que você puder, mas nunca abandone a Bíblia. A Bíblia, ela, além de ser a base sólida que eu falei na aula passada, ela deve ser interpretada corretamente para ser aquilo que vai promover a estrutura da sua ministração. Tá? A pregação, ela se torna relevante quando eu e você, em vez de estarmos ocupados com a Bíblia, né, a gente quer ocupar com ativismo religioso. A gente quer preocupar-se, né, em pegar algo pronto, porque não dá tempo, porque é correria, porque eu tenho responsabilidades. E aí você começa, não é, ao invés de amar a palavra, você quer apenas uma forma. Eu ouvi essa semana de uma pessoa que é pregador, dizendo, não, por muito tempo eu li a Bíblia apenas para pregar. Então, assim, isso é sério demais, queridos. Tá? Quantas pessoas vão à Bíblia apenas folheando? E muitas vezes a Bíblia fica de páginas brancas, porque você procura apenas textos para pregar. E você folheia, 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 e as páginas estão brancas. Quem não tem intimidade com a Bíblia não consegue. Então, eu preciso ter um sermão com profunda base bíblica, porque isso traz vantagens ao pregador, isso traz vantagens aos ouvintes. Né? Veja, se eu e você aprendemos a investir tempo na preparação bíblica, eu e você temos a capacidade de sermos muito mais fidedignos aos conceitos aplicados por Deus. E, consequentemente, eu não me incorro no risco de estar sendo propagador de uma heresia, não é? De uma inverdade em nome de Deus. Quem é pregador precisa ter esse texto. E muita gente está distorcendo o sentido original do texto porque não quer estudar a Bíblia, o contexto, o pré, o pós-texto, o contexto, entender. A interpretação passa por esse sentido. Eu não posso, né? Não posso pegar um texto de um livro e não entender em que época esse livro foi escrito, como foi escrito, em que circunstâncias esse livro foi escrito. Eu falei sobre isso na aula de interpretação com os juízes. Em que circunstâncias isso foi escrito, gente? E muitas vezes a resposta que eu tenho, ou que eu preciso, ou o complemento do que eu preciso para explicar um texto, um versículo que está no meio de um livro, ele pode estar muito bem no início, ou no final, ou nos textos que estão em volta desse versículo. E eu preciso entender isso de forma muito clara, e é muito importante, tá? É muito importante. Então é preciso termos em mente que a missão principal do pastor, a missão principal do pregador, é pregar a palavra de Deus, é anunciar. Quem vai ao púlpito para ministrar um sermão, ele não vai para se autopromover, ele vai para pregar a palavra de Deus. Então, baseie-se nessa verdade. Eu preciso dizer o que o texto está dizendo. O apóstolo Paulo nos desafia a sermos pregadores a tempo e a fora de tempo. Mesmo que as pessoas, né, queiram juntar para si mestres segundo os seus propósitos, segundo os seus desejos, queiram desviar. Paulo disse que nos últimos dias as pessoas teriam comichão, não queriam ouvir as verdades, mesmo que isso aconteça. Voltar às fábulas, eu e você, somos chamados a pregar a toda hora, em qualquer lugar, a palavra de Deus.
E quais são os passos, pastor, então, necessários, imprescindíveis para uma boa interpretação bíblica? Primeiro, ore. Ore pedindo que a palavra do Senhor fale com profundidade ao seu coração e você compreenda de forma correta e você possa, a partir de agora, explanar de forma correta aos ouvintes. Então, a primeira, né, coisa, o desafio é orar, é ter comunhão íntima com Deus, é falar com Ele, é estar com Ele. Então, é muito importante. Eu tenho algumas, eu gosto de alguns textos, que me chamam a atenção, por exemplo, o texto do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Eu sei que todos nós atentamos muito, né, ao filho pródigo. Alguns pregadores, tinha que separar os dois filhos. É porque realmente no final do texto você vê isso. Mas olha o que diz a partir do versículo 25. Você com a Bíblia aberta, Lucas 15, 25. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. 26 diz: chamou dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondendo a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os seus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que interessante, né? Leia o texto o máximo de vezes que você puder, as traduções que você puder. Não é? Se você puder ter acesso ao original, faça isso também. Né? É muito importante. Você tem várias questões. Então, leia o texto. Você sabe, eu também, o contexto muito bem desse texto, mas olha quantas verdades e a verdade profunda por trás desse texto. Tudo que é meu é teu. Parece estranho, mas o coração do menino tinha tudo à mão e ele não tinha consciência disso. Quantos de nós somos assim? A palavra é verdade, pronta a nossa vida e nós não temos a consciência disso. Né? Anote lá as expressões que destacam, né? Aproximando de casa, perto de casa, né? A música, danças. Ó, perguntou o que era aquilo, começa a questionar o que estava acontecendo, né? Veio o seu irmão, o irmão que voltou, começa a notar, começa a observar que realmente as expressões de cada parte do texto significa. Então, veja, medite nesse texto, anote essas verdades, aquilo que se destaca, não é? Então, veja, o filho mais velho podia falar diretamente com o pai, não precisava de intermediários. Por que ele foi usar intermediário? Foi perguntar para o filho. Havia uma grande diferença entre o modo como o filho mais velho se via e o modo, de fato, como ele era. Ele se via como alguém que era apenas mais um, e ele era o filho amado do pai, que tinha direito a tudo. Né? O filho mais velho sabia trabalhar, mas não sabia amar. Né? Ou seja, ele sabia trabalhar, mas não sabia amar. O filho mais velho, né, ele tinha tudo à mão e não usufruía. O bom pai, paciente, foi lá dialogar com o filho intolerante, com o filho arrogante. E o filho mais velho não participou da festa porque não foi capaz de compartilhar da alegria dos outros pelo seu irmão que voltou. Então, veja, quais são os desafios, que aplicações eu posso dar para esse texto na interpretação? Sempre que você for dialogar, dialogue com quem você precisa e quem precisa te entender. Para de olhar apenas para as virtudes, enxergue também as limitações. Né? Olha quanta coisa verdadeira e importante você pode aplicar nesse texto. Não fique parado no tempo, olhando as falhas que o próximo cometeu no passado. Né? Viva o presente. Crescer não apenas no trabalho, mas crescer também como ser humano. Ser paciente para aceitar aqueles que não agem exatamente como você gostaria. Então, preparar um esboço, preparar um sermão, ele precisa fazer você ter esse cuidado. Passar uma leitura superficial num texto não te dá condição de fazer realmente um sermão. Então você precisa entender isso. Se você quer ser mais criterioso, faça uma análise, né? Olha, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, aproximar de casa, ouviu músicas e danças, versículo 25. Quem é o sujeito aqui? Quem está sendo narrado no texto? É o filho mais velho. Que verbo eu tenho aqui? O verbo estivera, o verbo aproximar, o verbo ouviu.
O que está ligado a esse verbo? Que ações esse verbo está propondo? Ação de vir do campo, quando chegou em casa, o barulho, as músicas, as danças. Olha quanta coisa você vai ter de informação. Ah, mas eu preciso ser tão criterioso? Não, você precisa ser cuidadoso para que entender o que o texto diz. Eu estou sendo aprofundado para você ter o cuidado, né, de observar. E você, a partir de agora, ao ler um texto, pastor, mas você fez isso de um versículo, faz de todos. Né? Quais são o sujeito que está oculto aqui no verso 26? Chamou um dos criados. Quem chamou? O filho. Né? Isso não é você ter uma formação em letras. Não, é você ser criterioso, questionar, perguntar em oração, para o Espírito Santo te ajudar. Né? Você faz isso com cada versículo. Né? E aí você vai considerar o texto do gênero que você está estudando. É um salmo, é uma narrativa, é um milagre, é uma parábola, é uma epístola, é uma poesia, é literal, é uma figura de linguagem. Que campo da noemática você está? Né? Aí depois você vai olhar e dizer assim, peraí, né, esse texto, ele tem algum link com o Antigo Testamento? Eu posso usar tem algum texto da Bíblia que dá referência qual que é o papel do filho mais velho? Por que esse filho mais velho tem esse questionamento? Não é? Aí por que a Bíblia fala de filho mais velho e filho mais novo dentro da cultura judaica? Eu já começo a entender a importância da Bíblia fazer referência. Podia ser só o filho, mas por que ela tem que dar a ideia do filho mais velho? Você sabe, capacidade de receber, não é, a patriarcalidade da família, ter a herança maior, eram direitos do filho mais velho, do primogênito, do filho mais velho. Você sabe disso, né? Isso era uma herança garantida. Olha que coisa interessante. Veja como você vai abrindo o seu nível de conhecimento. Deus se relaciona, não é? De que forma com a gente? Tem diferença? Apesar da cultura da primazia ao filho mais velho, eu e você, nós estamos mais velhos na igreja, mais recentes, nós temos diferença. Eu vejo, eu e você sabemos que Deus ama a todos. O filho, um foi rebelde, o outro, né? Na verdade, os dois foram rebeldes, né? Se for analisar. Um saiu de casa, o outro ficou em casa, mas ficou rebelado em casa, né? Mas o pai amava a todos. Olha que interessante, ele procurou recuperar a todos. Não é? Veja, por que esse texto foi escrito? Qual foi a finalidade de o Senhor inspirar Lucas a escrever esse texto? Qual que é a ideia? Qual que é a ideia disso? Então, por quê? Essa faz parte da proposta do pai amoroso, né? Daquele que tem a capacidade de ir atrás de uma ovelha que se perdeu, né? Como pastor cuidadoso, ou daquele pai que ama o filho rebelde e quer recuperar a todos eles. Então, veja, e aí você começa a questionar o texto, né, para trazê-lo para a sua interpretação, para o seu sermão. De que modo essa mensagem fala comigo? O que Deus está querendo falar comigo nesse texto? O que Deus fala com você, provavelmente, é uma ideia que pode ser a ideia central de um sermão que Deus quer ministrar à igreja através daquilo que você pode conhecer. Né? Onde é que eu me encontro nesse texto? Será que eu estou tendo atitudes parecidas com o filho mais velho, meio que ranzinza, ou quem sabe eu estou como filho mais novo, ou estou como, né, como aquele que não entende o cuidado do pai? Muito cuidado, né? Onde eu me encontro nesse texto? Com qual personagem eu me identifico mais, né? O texto fala que Deus me ama sempre, né? E agora, será que eu preciso aprender a amar, crescer como ser humano, ou eu tenho que continuar esse meu ativismo religioso ao invés de buscar um conhecimento? Né? Então, eu fico aqui, né, com essa preocupação muito premente nesse final dessa quinta aula, com esse sentimento. Né? Se eu não começar a interpretar corretamente o texto, fazer uma pesquisa histórica do texto, ser alguém cuidadoso, eu posso perder princípios maravilhosos que o texto tem e que eu não estou valorizando. Então, veja, o texto foi produzido para qual objetivo, gente? Né? Era um grupo de pessoas que murmuravam, estavam reclamando de Jesus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa, né? E aí Deus não faz distinção de pessoas. Vamos avaliar o costume da época, não é? Vamos buscar detalhes geográficos. Vamos ler o texto com os olhos homiléticos mesmo. O que o texto fala no nosso momento atual? Trazer a aplicação desse texto para hoje, né? E aí você vai elaborando a ideia central desse texto, destacando a verdade básica do texto e verdadeiramente dizer o que o texto diz. Então, quando eu tenho esse cuidado de estar orando ao Senhor e dando passos assertivos de interpretação, eu consigo realmente considerar o que o texto está dizendo. Espero que eu tenha podido te ajudar, espero que eu tenha podido trabalhar com você nesse sentido, espero que eu tenha podido, né, reforçar a ideia de uma ideia central do texto, de uma espinha dorsal de um sermão.
Espero que eu tenha podido fazer isso. Eu me coloco à disposição para dúvidas, para aprofundarmos um pouco mais. Eu sei que é um assunto complexo, mas gostoso demais de compreender. Em suma, o que nós temos que ter a consciência é: eu preciso me atentar e realmente dizer, ser fiel ao que o texto diz. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E muito obrigado mais uma vez por poder estar com a gente nesse lindo dia, né? Que Deus te abençoe grandemente, te faça mais que vencedor e você aprenda que você não foi chamado por acaso. Deus tem um propósito e um projeto na sua vida. Deus te abençoe. Assista as aulas anteriores se você não assistiu. Fique com a gente. Nós temos mais 9 aulinhas ainda prontas para poder servir a você.